Correção da atividade do conteúdo conjuntos numéricos. Então, na primeira questão foram dados esses números aí, ó. Menos 35, raiz de 3, 40 sobre 5, 1,222, π 0,444, aqui é uma dízima periódica, ou as reticências. Raiz de 2, menos raiz de 2 e 1/7. Aí é para separar aqui, ó, quais desses números aqui ou qual são naturais ou é natural. Nesse caso, nós só temos esse aqui, ó. Ah, professora, mas é uma fração. 40 dividido para 5 vai dar quanto? 8. Então, ele é um número natural, ó. O 8 não é um número natural? Então, só tem natural esse daí. Aí vamos para os inteiros. Os inteiros são os positivos e os negativos e o zero. Então, nós temos aqui o menos 35. E esse natural, que é o 8, que é 40 sobre 5, também vai fazer parte dos inteiros, porque ele é igual a 8. Certo? Ah, mas tem aqui outro negativo, menos raiz de 2. Mas raiz de 2 não é um número inteiro. Ele vai aparecer lá na frente como número irracionais, certo? Então, vamos continuar aqui. Agora, números racionais. Quais desses daí são racionais? Então, racionais são aqueles que a gente pode escrever em formato de fração. Número decimal, que é número com vírgula, que a gente pode transformar em fração. Então, 1,2222, 1,222. Ele é racional. Vamos ver o próximo aqui, ó. Essa dízima periódica, 0,444. Reticências. Quem mais? Essa fração 1/7. Tem que ter cuidado que na divisão de 1 para 7, eu fui dividir ali agora, ela acaba tendo uma repetição. Então, ela não é irracional, ela é racional. 1/7 só é dividir 1 para 7. E esses outros dois também entram, viu? 40 sobre 5 e o menos 35. Mas esse aqui não é natural e esse aqui é inteiro. Isso, mas estão lembrados da explicação que os números naturais, eles estão nos números inteiros e os naturais e os inteiros, né, lógico, estão nos racionais. Vamos continuar aqui agora. Irracionais. Desses números aqui, ó, quem são os irracionais? Então, a gente viu que os irracionais são aqueles números com vírgula, mas que não são exatos e não tem a repetição como uma dízima periódica. Então, nós temos aqui, ó, raiz de 3. Se você for para a calculadora e calcular raiz de 3 na calculadora, vai dar aproximadamente 1,73, só que ela não é exata, ela é infinita. Então, raiz de 3. A outra raiz que tem aqui, ó, menos raiz de 2. E nosso amiguinho aqui, o π, que a gente usa aproximadamente 3,14. Mas no outro vídeo eu expliquei que ele não é um valor exato. Aí pergunta assim, e qual desses números aí são números reais? Nesse caso aí, todos são reais. Todos são reais. Eu trouxe aqui esse esqueminha do livro para a gente relembrar. Ó, esse retângulo grandão aqui representa os números reais. E quais os conjuntos que estão dentro deles, ó? Nós temos aqui os naturais, que estão dentro dos inteiros, que está dentro dos racionais. E aqui juntinho nós temos os irracionais, que formam os números reais. Então, todos esses números naturais, inteiros, racionais e irracionais, eles fazem parte dos números reais. Por isso que na letra E, quando pergunta quais são os quais são os reais, são todos. Na letra F é para colocar do menor para o maior. De todos esses números aí, o menor vai ser o menos 35. Então, vou começar aqui, ó, menos 35. Logo em seguida, vem menos raiz de 2.
Logo em seguida vem 1/7, que eu dividi 1/7, ficou 0,142857. Aí começa de novo, 142857. Continuando. Depois, nós já colocamos esse e esse. Ainda faltam esses outros aí. 0,444. Deixa eu colocar aqui. 0,444. Logo em seguida vem 1,222. Depois vem raiz de 3, que é aproximadamente 1,7. Depois vem o 40/5, que é igual a 8. E por último, faltou o π. Pensei que eu tinha terminado. O π ele fica aqui, ó, antes do 40/5, viu? Que ele é 3,14. Ó. O raiz de 3 é 1,7, π 3,14 aproximadamente, e o 40/5, 8. Nós vamos ver mais detalhada essa parte de colocar os números em ordem crescente, de colocar os números na reta numérica, certo? Não se preocupem que eu vou detalhar mais isso no decorrer da aula. A segunda questão, quem estiver dormindo aí, cuide de se acordar e prestar atenção na aula. A segunda questão diz assim: dê um exemplo de letra A, um número racional e não inteiro maior que 2. Ele tem que ser racional e não inteiro, maior que 2. Se ele é um número não inteiro, então ele tem que ter uma vírgula, ou ser uma fração. Pode ser tanto na forma de fração como no número decimal. Então, como é maior de 2, eu vou colocar aqui 2,1. Quem colocou outro valor que for maior que 2 e seja racional e não inteiro, também está certo. Aqui são minhas sugestões. Na letra B, número real não racional maior que 3. Ele não quer que seja racional. Então, os naturais e os inteiros fazem parte dos racionais, então não pode ser nenhum desses. Então, só sobrou irracionais. Maior que 3, então eu vou colocar o π. O π é aproximadamente 3,14, então ele é maior que 3, né? Na letra C, número inteiro e não natural maior que 4. Número inteiro e não natural maior que 4, não existe. Porque se ele quer um número inteiro e maior que 4, os inteiros são quem? Maior que 4? 5, 6, 7, 8 e por aí vai. Só que ele não quer que seja natural, aí não tem como, porque esses aqui são naturais, certo? Por isso que não existe. E a terceira questão diz assim: qual desses números aí são reais? Números reais. E como eu expliquei, aqui nós temos números naturais, nós temos números inteiros, racionais e irracionais. Então, todos aqui fazem parte do conjunto dos números reais. Então, a resposta seria todas as alternativas. Pronto, um beijo para todos.